Fala, galera, vocês estavam com saudade de mim? Fala sério, eu tava sumidão, tô voltando mais uma vez, mas eu estava sumindo por bons motivos, trabalhando muito, fazendo muitos projetos, fazendo muita música, e eu queria voltar de cara com esse primeiro vídeo. Não é um review, é um vídeo. Vocês, na verdade, acho que já perceberam que eu gosto de falar das coisas que me rodeiam, dos equipamentos que eu uso. Tem milhões de equipamentos, alguns eu vou atrás até às vezes só para fazer review, mas agora eu queria falar muito desse instrumento que eu aguardei 1 ano e meio mais ou menos para ficar pronto, desde o momento que a gente começou a concebê-lo. Quero antes de tudo agradecer ao Adriel, que é o CEO, o luthier, o criador das guitarras Corcel, que são instrumentos fora da curva. Eu tô apaixonado por essa guitarra. Eu tenho tocado nos últimos shows com ela e vou contar para vocês toda a história dela. Mas antes, se inscreve no canal, dá o seu like, vai dar uma olhada no meu curso Como Tirar Som de Guitarra. Vai lá no Hotmart, tem o link na descrição. Tem o link na descrição também das guitarras Corcel. E já volto com vocês. Essa é a Corcel. Uma unidade foi feita pelo Adriel, que é o CEO, o dono da Corcel, o criador. E eu posso falar para vocês que é um luthier de nível internacional. Fala, galera, eu tô aqui agora pra gente falar dessa guitarra maravilhosa, que é a guitarra... Minha cachorra hoje tá impossível. Vamos lá. Fala, galera, eu tô aqui de novo, voltando no canal, e o primeiro review tinha que ser dessa guitarra. Eu quero contar para vocês aqui a história de como eu cheguei na Corcel, e eu quero que vocês ouçam o próprio Adriel contando tudo sobre a guitarra. Eu não vou ficar falando sobre coisas técnicas, porque eu vou deixar ele explicar. Mas, assim, essa guitarra chegou para mim da mesma maneira que chegou a Caxias. O meu guru, o Felipe Nassif, é um cara que eu conheci através do Pedro Cassini, me levou na casa dele. É um cara que, assim, eu nunca vi um cara conhecer tanto de guitarra. E quando eu digo de guitarra, não é das especificações. O feeling que ele tem para entender como o universo da guitarra, dos equipamentos ligados à guitarra e dos hardwares que tem dentro de uma guitarra funcionam. Eu fiquei muito fã dele, fiquei muito amigo. E ele, uma vez, ele me ligou e falou: cara,
bicho, eu queria te apresentar um luthier que é inacreditável. Ele tem umas guitarras incríveis, o Nassif, mas além disso é um amante das guitarras. Então você vê que aquilo está na alma dele. E aí ele me ligou e falou, pô, eu te apresentei o Cassias, né? Agora eu quero te apresentar o Adriel, que é um cara incrível de Vitória, que tem um trabalho admirável, o acabamento, a maneira como ele... não só a parte estética de ser bonita ou feia, mas tem um bom gosto e uma assinatura muito grande, né? E ele me mandou as fotos, fiquei maluco, a gente se falou pelo telefone com o Adriel e a gente conversou sobre essa guitarra que ele falou que faria para mim. E eu não sou um cara de me apegar muito as madeiras que eu acaba que sempre acaba dando certo mais ou menos pelo lado que eu vou, mas eu estou sempre muito aberto à opinião do luthier, até porque acho que quando você conta com um profissional desse tamanho, se você não ouvir o cara, você está perdendo o melhor de tudo que ele tem para te oferecer. Então, assim, eu falei muito com ele, igual como foi no João, a minha sensação, quais são as coisas que eu espero de uma guitarra, né? E eu tenho uma parada com guitarra que eu preciso tocar nela desligada e ela tem que me passar um conforto na hora de tocar e uma segurança no sentido de que as notas estão saindo com a perfeita tonalidade sem passar pelos captadores. E não deu outra. Eu falei pra ele, cara, eu quero uma guitarra que ressoa. Eu gosto de guitarra que quando você tá tocando, você sente que ela tá vibrando no corpo. E essa guitarra tem exatamente isso. Eu quando toco com ela desligado, eu sinto que o braço aqui tá mexendo e aqui ela faz... Parece até aquele silencioso do celular que faz... Até brinquei com ele, falei, cara, acho que tu botou ali dentro para o vibracol do iPhone aqui dentro, aí quando eu toco a guitarra, dispara esse negócio. Por que que eu só tenho esse fetiche, digamos, né? Porque a gente sabe que quando você já tá ligado no amplificador, todo mundo diz que não sente isso, mas eu tenho a sensação de que eu sinto. Eu tô dizendo que eu tenho a sensação porque eu não quero entrar em polêmicas. Isso pode ser uma coisa da minha cabeça, mas se é ela que me guia para eu estar mais inspirado para tocar. Então todas as minhas guitarras foram escolhidas sempre sem ligar. E é assim que eu, na verdade, trabalho na minha mente. Para mim, o visual tá longe de ser o primeiro passo. Só que essa guitarra, além de ter essa construção que, pô, cara, quando eu tô tocando aqui, sem brincadeira, ela vibra na tua mão de uma maneira que me inspira a tocar. Se eu pegar e ficar estudando agora no meu sofá da minha casa, que é algo que eu preciso fazer quase sempre, quase todo dia, cara, eu vou ter bons momentos, muito prazer em estar fazendo isso. Então, eu tenho essa crença. Então, eu prefiro chamar de crença do que de ciência, porque senão começa aquelas discussões disso, daquilo. Já falei várias vezes que eu tive muitas conversas longas com o Rudy Pensa e falamos sobre a importância da construção da PRS, tudo. E, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi com todos os luthiers. Cara, que o instrumento nasce basicamente no contato da corda aqui com o braço. Então começa aqui, entendeu? Aqui, e aí é uma sequência, é um caminho que a guitarra segue, que depois vem pra cá, passa pelo captador, os hardwares vão fazer muita coisa, sim, e depois você vai passar para o mundo elétrico, onde o captador é um ímã que ele pega a coisa eletromagnética da vibração da corda e transforma num som, que ali eu chamo isso de timbre. Mas eu chamo esse som que eu sinto desligado e que eu sinto vibrando de voz. Então o que acontece? Quando a gente fala que tem um cantor, que ele tem uma caixa de ressonância incrível, e por isso a voz dele é incrível, tem a ver com isso. E a guitarra, para mim, embora não seja um instrumento só acústico, ela funciona assim. Então, para mim, a voz do instrumento é muito importante. Ela vai ser ampliada pelo captador. E nisso tudo, a madeira influencia. Então, eu acho essa discussão de a madeira sim ou não, não entra na minha cabeça. Dito tudo isso, a gente falou de estética. Quando eu falei pro Adriel que eu sempre fui um cara, eu sou meio estrateiro, né? Ele falou, cara, mas a minha proposta é fazer algo autoral. Falei, cara, é lógico que o que eu espero de uma guitarra tua é que seja a tua cara. Porque o design dele é absurdamente lindo, né? Se vocês veem, vou botar aqui as fotos, essa parte aqui do headstock, cara, isso aqui é uma obra de arte, de design.
Aqui o braço, quando você vai pegando nela, cara, é algo que você tem prazer em segurar o braço. Sem piadas, hein? Os captadores, junto com o hardware, a pintura, que é um craquelado meio muito suave. Cara, é algo assim, cara, é mágico, é como uma roupa que você veste e você diz, cara. E eu não sou um cara totalmente ligado a isso, né? Mas ela me conquistou de cara. Fora o hardware dos knobs, cara, que você, olhando aqui, se eu botar aqui para vocês darem uma olhadinha, pô, olha o design, cara. A parte de trás da guitarra, pelo amor de Deus, o bom gosto desse rádio, né, dos anos 50, né? É uma guitarra totalmente baseado nas coisas automotoras dos anos 50, né, dos carros, as cores. É uma das minhas guitarras prediletas de todas as que eu tenho. Eu diria que a minha Sura, as duas guitarras do Cassias e essa guitarra são meu grande xodó, assim, no sentido, se eu tivesse que levar 4 guitarras para uma ilha, seriam essas 4. Por quê? Porque são guitarras com assinatura. São guitarras únicas. Se você falar assim, pô, não, mas tudo bem, se amanhã assaltarem meu carro e levarem a guitarra, eu não quero seguro, eu quero aquela guitarra e nunca mais eu sei que essa guitarra será a mesma, porque cada guitarra é igual a uma pessoa. Esse tipo de guitarra, que é feita à mão, com cuidado. Aí tem aquela coisa, não, mas pô, é caro por causa das madeiras? Não. Os instrumentos mais caros, eles são caros porque tem alguém cuidando em cada detalhe, vários e vários dias e vários... Pô, tanto o Adriel, ele me falou que ele já jogou fora muita guitarra, porque ele chegou num ponto igual, a gente fala, não, esse solo não tá legal, eu quero refazer. Só que o prejuízo de você jogar fora o instrumento porque ele não está chegando nas expectativas que você quer, é muito diferente de você jogar fora um solo. Esse universo faz com que quando você está tocando naquele instrumento, faça daquilo uma peça única. Então, isso para mim é muito valioso. Minha cachorra de novo ali latindo. É tão valioso quanto aquela guitarra que você comprou na loja pela primeira vez que você foi e você tem um carinho. Isso aqui é algo que alguém sentou ali e colocou um pouquinho da sua alma. Então, isso tem muito valor. É igual o solo do Gilmour, que você diz, cara, pô, o Gilmour chegou lá, meteu, tô vendo a alma do cara tocando, né? E essa guitarra é a mesma coisa. Vamos ouvir um pouco o som dela e eu vou explicar para vocês primeiro a configuração dos cabos. Antes deixa eu contar para vocês. Eu tô usando meu pedalboard da UAD, que se vocês perceberem, eu tô usando o Dream, o Ant, o Starlight e o Golden. Porque essa para mim é a base do meu som. Às vezes eu não consigo usar eles por causa de que em alguns shows eu preciso fazer programações e por eles não terem eu não consigo usar. Mas o som desses 4 caras juntos, e qualquer amp que você pegar da UAD, são inacreditáveis. E a sensação enquanto você está tocando é fora da curva. Cada dia que eu uso, eu consigo reafirmar mais isso, né? Porque às vezes passa o tempo, você pega de novo e fala, cara, puta, eu tô certo mesmo, é isso mesmo. É um tipo de instrumento, de amplificador, de som de amplificador, é o tipo de pedal que faz você sentir a dinâmica dos amplificadores. Então, assim, eu sempre que eu posso, que eu não tenho que levar algo muito programado, né? No show do Blue Note, tributo ao Jeff Beck, eu usei exatamente essa configuração. O The Dude, o Dream, o Ant e o depois, brincadeira, e o Starlight e o reverb do Golden, e usei a Fractal para todos os delays programados e uns 2 efeitos que eu não tinha ali. O que acontece? O Ant é o 5150. Então, é o mais perto de um Marshall modificado, né? Cara, com a extrato fica tipo um absurdo, né? E o Golden é um reverb que eu não vi igual ainda. O reverb da Fractal é incrível. E o reverb da Quad é muito incrível também. Acho até o da Fractal ficam ali meio batendo juntos, mas o Golden é um passo à frente, é uma 224. Então é só para vocês saberem de onde está vindo o som. O som da guitarra limpo seria isso aqui.
que acontece? Eu tô agora no captador de cima, com esse switch aqui no meio, e esses dois captadores da Custom Pickups Anselmo é um gênio. Ele fez especialmente para mim, que são baseados no Lolar Imperial. O Lolar Imperial é baseado nos Gibsons, tem alguma modificação que não sei qual é, mas é o captador que o Landau usa. É um Gibson com uma doçura absurda, mas que quando você começa a usar um drive, cara, ele canta muito também. E são captadores com um pouquinho menos de pressão. Porque para eu poder andar de algo um pouquinho com mais drive e de repente na mesma música eu ter que usar uma guitarra meio jazz e na mesma música de repente fazer algo meio blues, mais limpinho, mais com drive, você não pode ter um captador de muito ganho, porque você acaba entupindo tudo. Então você fica meio limitado, às vezes abaixando o volume. Certas guitarras, elas perdem um pouquinho ali, começa a ficar um pouquinho veladinho, a não ser que você coloque aquele capacitor e tudo mais. Então, eu tenho optado mais por captadores mais para menos saída do que, por exemplo, eu já tive vários da Seymour Duncan, já tive demais o Super Distortion, maravilhoso na hora que você vem, mas o próprio MG é muito bom para isso. Mas eu prefiro, caso eu precise esse drive, jogar um pouquinho mais de ganho na entrada ou fazer de uma outra maneira do que eu usar o captador para isso, porque eu perco o timbre, né? Aquela dinâmica do timbre que permite com que a guitarra fique com aquela coisa mais expressiva para minha maneira de tocar. No meio, os dois juntos. Som lindo de middle, né? E o agudo, que você vê que o treble, né, o captador da ponte, no caso, ele não é... Ele tem uma transiente muito bonita, mas ela é amaciada. Lindo, dá para você fazer um solo limpo com pegada de blues e ela vem te acompanhando. E enquanto isso, eu tô sentindo essa vibração aqui que é maravilhosa. Quando eu jogo o switch para baixo, eles viram singles, splitam as bobinas e aí eu tenho o captador do braço em single. Que é o seguinte, é como se fosse um single de uma Strato, só que não vai só igual a Strato, porque o que faz a Strato ter aquele som também é o próprio braço dela, né? Que ela tem um tipo, o braço, não, o braço da minha Sur, por exemplo, ele é 9,5, um pouquinho mais assim. Então, ele tem uma voz ali no que aquilo que eu falei, que o braço é quem determina muito o timbre da guitarra. Então, aqui você vê que tem um som um pouquinho mais com mais transiente do que é Strato, né? Se eu colocar os dois, aqui eu tenho os dois singles, e como se tivesse o da ponte aqui, o da ponte aqui da...
E se eu jogar aqui para baixo, o da ponte, single coil. E para vocês sentirem a diferença, ele sendo single e humbucking, isso aqui é ele de single. Você vê que é meio patinho, né? E aqui agora virou humbucking. Quando eu jogo essa chave aqui para cima, o que acontece com a eletrônica dela é que o captador da ponte ele continua sendo um humbucking e o captador de cima vira single. E aí, isso é uma coisa que a maioria das pessoas chamam de som de Telecaster. Eu não acho que seja muito um som de Telecaster, mas é o mais parecido que teria no mundo do humbucking. Mas então, você vai ver que aqui eu tô com ele em humbucking. E aqui ele ficou mais fino. E quando você junta os dois, aí que vem o som de tele. Então é muito interessante porque vira uma guitarra com várias possibilidades. Agora eu encaro ela como, por exemplo, eu estou usando ela nas músicas no meu show, que eu uso a minha 359, minha Gibson 359, que eu amo, que foi a guitarra que eu gravei o disco. E, pô, foi muito, muito feliz. Foi muito, muito, muito feliz trabalhar com essa guitarra, na verdade, substituindo a minha Gibson 359, que é maravilhosa. E ela chegou junto e eu não consigo largar essa guitarra. Vocês vão me ver tocando muito com ela, porque é um instrumento muito bom de você tocar. Eu vou mostrar para vocês agora, botar um pouquinho de drive aqui só para vocês sentirem e já já vamos chamar o Adriel. É o seguinte, eu acabei de ligar o The Dude no Dream, liguei o delay, porque eu gosto de delay mesmo, eu sei que todo mundo vai reclamar, mas eu gosto de delay porque me dá um conforto na hora que estou tocando, dá uma ambiência, me faz ir um pouquinho para Nárnia para me inspirar. Mas o que acontece? Isso acontece muito nas minhas gravações. Ó, e eu não estou usando nenhum gate. Quando você está perto de computador, de luzes, eu tenho 2 anéis aqui, tem indução, que não, isso não tem jeito. A única maneira de você melhorar isso é isso aqui. Isso no estúdio é muito comum, todo mundo que grava muito. Então agora eu vou tocar um pouquinho virado para lá, só para não ter tanto barulho, tá? Aí a bandidagem, quando a gente toca, por exemplo, se eu estivesse tocando aqui, é você ficar fazendo isso, né? Ou tem um pedal de volume, ou tem um gate mesmo. Aí abaixa, ó, acabou o barulho. E isso aqui é o anti, né? Que é o...
E eu tava com single no agudo, hein? E é isso. Cara, depois de mostrar a mágica desse instrumento, eu quero apresentar a vocês o Adriel. Vão na página do Instagram dele para vocês verem os instrumentos. Na verdade, cada instrumento que ele coloca ali, você vai ficar com água na boca. É incrível porque é um instrumento todo feito no Brasil. Todo. Quando o cara é bom, não importa onde ele nasceu. Ele pode nascer até na Argentina e tá tudo certo. Brincadeira, gente. É porque meus amigos antigos vão ficar bravos comigo. Que no Brasil a gente já tá muito bem de luthier e o Adriel é especial, assim como o Cassias. O Ivan também, um luthier incrível. Martal, meu irmão, que me ajudou a vida inteira. E, cara, a gente tem que valorizar, principalmente agora, né, que o mundo tá dando essas reviravoltas todas. Vamos valorizar o que tem aqui dentro de casa. E é isso. Adriel, conta pra gente um pouco aí. Salve, Torquato, tudo bem? É enorme prazer estar aqui hoje para falar um pouco mais dessa guitarra tão especial. Começando pelas madeiras, né? Ela tem um corpo de mogno, peça única, bem bonito, um mogno super antigo. O braço também é de mogno, mas dessa vez eu fiz 2 peças simétricas para garantir o equilíbrio ali dos vetores dentro da madeira, para evitar empenamentos. Afinal de contas, ela é um braço colado, é sempre bom lembrar disso. Eu coloquei um raio de 12 polegadas, que eu acho que é um raio que, cara, encaixa muito bem com quase tudo, sabe? Ele não é tão curvado, mas também não é muito plano, ele permite a formação de acordes de uma forma bem confortável, permite solos também de uma forma bem dinâmica, sem aquele malabarismo que a gente precisa fazer, que algumas pessoas, né, precisam fazer quando tem raios muito curvados, muito fechados, pequenos. O comprimento de escala é 25, e essa é uma escolha bem estratégica, porque eu sempre achei que o comprimento de 25,5 ele fica um pouco tenso demais, a corda fica muito tensionada, a guitarra fica um pouco mais dura, mais aguda, um pouco mais estalada, e não era o que eu estava buscando, essa coisa mais aveludada. Porém, 24,75, 24,5, eu acho que a guitarra fica muito solta, a corda um pouco frouxa, e enfim, 25 para mim é uma medida ali, o midpoint, o lugar onde reúne uma boa tensão, mas com a maciez necessária para ter uma boa tocabilidade. Cara, fora isso, ela tem uma pintura de nitrocelulose maravilhosa, várias peças feitas à mão, né? As tampas traseiras, a tampa do tensor, o escudo, usinado, obviamente, com máquinas, mas acabado à mão, o lixamento, o polimento, tudo é muito bem executado ali. No mais é isso, é uma guitarra muito especial que eu tive a honra de colaborar com você nesse trabalho. Espero que venham outros. E é isso. Grande abraço. Adriel, muito obrigado.
Obrigado por você ter participado do vídeo. Eu queria muito que você contasse. Você é um cara que conhece muito sobre luthieria. Eu estou muito feliz com esse instrumento. Indico vocês irem no site para conhecer as guitarras, porque são guitarras fora da curva. Obrigado, galera. Vem com novidades aí, hein? Se liga aí quem tá usando o Namo. E o próximo vídeo vai ser para falar sobre os captures também da Tank G e da Black Box. Fiz um pacote inacreditável de tudo que eu tenho aqui dentro. Do meu Bogner, do meu Polytone, do meu Laney e algumas combinações. Amplificadores de verdade, capturados com os melhores microfones e com o melhor pré, que é o pré da Neve. Então, quem estiver precisando de captura para NAMM ou para Tank G, posso te assegurar que quando vocês ligarem, o seu equipamento vai virar um outro negócio. Valeu!